Anatomax Podcast, o podcast para quem sente muitas saudades do Based Viriato e do William. Hoje eu vou falar a anatomia de uma geração perdida, e isso inclusive vai virar uma minissérie daqui para frente. Então hoje vou tratar o assunto do homem que nunca precisou crescer. Existe uma diferença muito brutal entre envelhecer e crescer. Envelhecer é um processo automático e inevitável. Crescer, por outro lado, já exige uma certa ruptura. E a nossa geração, e a nossa, me refiro aos millennials no caso, descobriu algo inédito na história humana. É obviamente possível chegar aos 30, aos 40, sem nunca ter sido realmente necessário. Nunca ter sido indispensável ou ter sido insubstituível. Nunca ter sido responsável por algo que cairia se você falhasse. Isso muda muita coisa e muita dinâmica. Então, durante quase toda a história, a sobrevivência dependia da maturidade masculina. Então, caçar não era um hobby e trabalhar não era realização pessoal como atualmente. Proteger não era discurso como fazem os canais e vídeos e os coaches apenas querendo lucro. Era uma exigência. Se o homem não crescesse, alguém sofreria. Hoje a maior parte das consequências é diluída. Você pode falhar e recomeçar infinitamente. Pode adiar decisões indefinidamente. Pode abandonar projetos sem que o seu mundo desmorone. Isso parece liberdade, mas tem um efeito colateral invisível. A sensação constante de que você ainda não começou de verdade. E você se dá conta que não começou a vida adulta. Não começou a sua missão. Não começou algo que exige sua totalidade de entrega. Então, você se pega sempre em preparação. Sempre se desenvolvendo. Sempre focando em você. Sempre buscando sua melhor versão. Mas, raramente sendo exigido de forma definitiva. E quando nada é definitivo, nada forma caráter sólido. Eu vou citar um exemplo do historiador Christopher Lasch, ou Lech, sei lá como se lê. Ele descobriu a cultura contemporânea como uma era de narcisismo defensivo. Não no sentido vulgar, mas como um mecanismo de autopreservação constante. Então, o indivíduo passa a organizar a vida para evitar feridas profundas. Então, começa a se criar sujeitos que evitam exposição real, fracassos públicos e evita principalmente responsabilidade irreversível e inadiável. Porque eu aprendi na minha pele desde a minha promoção, inclusive desde que eu me tornei pai, que responsabilidade irreversível transforma. E transformação, obviamente, assusta. E o clichê de tirar você da sua zona de conforto. Então o que acontece daqui para frente? A energia masculina, e não estou falando aqui misticamente e esotericamente, que naturalmente busca risco, construção e a afirmação concreta, é redirecionada. E a gente geralmente redireciona para debates, performance estética, micro conquistas digitais. Então, parece muito mais seguro vencer uma discussão online do que sustentar uma família. É muito mais confortável melhorar o shape do que assumir compromissos que não permitem fuga. É muito mais fácil acumular conhecimento do que carregar peso real e prática. E isso não é fraqueza moral. É adaptação ao ambiente. O único problema é que o ambiente não exige a nossa maturidade integral. Ele permite a fragmentação. Você pode ser disciplinado no treino, mas um irresponsável emocionalmente.
pode ser articulado em discurso e imaturo em decisões muito práticas. Pode parecer seguro e internamente depender de validação constante com suas autoafirmações. Por quê? Porque nunca houve momento decisivo. Nunca houve aquele ponto que você percebe, se eu não assumir agora, alguma coisa vai se perder. Sem esse ponto, a masculinidade vira projeto infinito, sempre em construção, mas nunca concluída. E quando a identidade é sempre provisória, surge uma ansiedade silenciosa. A sensação de que você está sempre atrasado, de que muitos outros estão à frente. De que é algo que você sente uma falta e não sabe nomear. E isso não é falta de informação, ok? Não houve tanto acesso ao conhecimento e canais tão bons como o Anatomax. É falta de gravidade. E eu digo gravidade no sentido literal. Peso. Algo que puxe você muito abaixo o suficiente para obrigar firmeza. Aqui, parafraseando José Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância. O homem se forma a partir do ambiente que o cerca. Se a circunstância não exige solidez, a solidez não se desenvolve. Se a circunstância não pune a imaturidade com consequências reais, a imaturidade se prolonga. E então surge um fenômeno curioso. Homens altamente informados, mas pouco experimentados. Pessoas cheias de opinião, mas vazios de experiências limites. Homens que sabem o que deveriam fazer, mas raramente fazem o que sabem. Isso acaba gerando um conflito interno difícil de admitir, porque no fundo existe consciência. Você sabe que poderia mais. Até acredita que tem mais capacidade, mas sabe que não está usando tudo. Mas como nunca foi forçado a usar, você acaba se convencendo de que ainda não é a hora. E essa hora nunca chega sozinha. Ela sempre chegou historicamente, por exigência externa. Hoje, se você quiser crescer de verdade, vai ter que escolher aquilo que antes era inevitável. Vai ter que assumir algo que não permite retorno fácil. Vai ter que carregar algo que não pode simplesmente abandonar. E não porque alguém mandou, mas porque se você não fizer, continuará vivendo em versão provisória. Talvez, ouvintes, a geração não esteja perdida. Talvez esteja suspensa. Suspensa numa adolescência confortável, produtiva e aparentemente funcional. Mas interiormente incompleta. E ninguém vai declarar oficialmente que você virou um homem. Não vai ter cerimônias. Não haverá reconhecimento coletivo. Não haverá marco cultural. Se houver transição, será silenciosa e voluntária. E mais uma vez uma pergunta que eu sempre deixo no final. Não é se a sociedade falhou com você. A pergunta é essa. Você vai continuar esperando que ela exija algo? Ou vai escolher algo que exija você? No próximo episódio eu tô pensando em desmontar a engrenagem invisível que ajudou a prolongar essa suspensão. E uma das coisas é a exposição constante à tela. E talvez você perceba que sua dificuldade de profundidade não é falta de caráter. É só um pequeno excesso de estímulo.